A corrupção, doutor Janot, eu me referi, quando li algumas partes do posicionamento do Ministério Público perante a ação direta de inconstitucionalidade, ingressada pela OAB, eu retiro esse tema da questão política e passo a defender o que preconiza o próprio Ministério Público, que essa não se refere, que essa é uma questão que não está sujeita a uma decisão política. Não está sujeita a uma decisão política, não é algo integrante da reforma política. É algo que tem que ser analisado à luz da Constituição brasileira de 1988, à luz da Constituição. E o Ministério Público, no seu parecer, é muito claro. Essas questões violam princípios constitucionais, princípios pétreos, a possibilidade do financiamento empresarial, do Estado democrático de direito, do princípio da República, do princípio da cidadania, do princípio da proporcionalidade. Vossas Excelências que escreveram isso, não somos nós, nem eu é que estou fazendo um discurso. É óbvio que eu concordo plenamente, mas eu utilizo as palavras oficiais do próprio Ministério Público, que, repito, o Ministério Público está em todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso, doutor Janot, esse é o apelo que faço a Vossa Excelência. Eu gostaria de ter lhe ouvido mais sobre isso, sobre essa ação, porque a voz do Ministério Público ela é muito mais forte do que de um parlamentar, do que de um senador, de uma senadora, um deputado, uma deputada. Nós não temos assentos no Supremo. Nós não podemos chegar lá, pegar o microfone e dizer: ministro Gilmar Mendes, o senhor pediu vistas a um processo tem mais de ano. Aliás, tem 1 ano e 5 meses, o senhor não devolve. Tem até um tal de um hashtag na internet, é Devolve Gilmar. Um hashtag, e aí conta diariamente, parece que já são 511 dias. 500, e isso não é uma medida qualquer, não é uma medida banal. Isso é um princípio, isso é um pilar da luta no combate à democracia. No combate, olha, nós estamos tão próximos de dar o maior avanço, que eu tenho certeza absoluta. A população brasileira não entende como é que funciona a estrutura política eleitoral do Brasil, mas não concorda. E tem ido para a rua para dizer isso. Não concorda. Não sabe se o candidato que ela votou teve muito voto, mas não foi eleito. Não sabe, não entende como é que nas campanhas presidenciais milionárias, 500, 100 milhões, 200 milhões, num país que tem as debilidades que tem o nosso. Então não adianta para mim, a luta contra a corrupção não é uma bandeira que a gente ergue, não, é uma conduta de vida. É uma conduta de vida que igualmente cada um tem que ter internamente primeiro. E também não me convence aquele que sobe numa tribuna todo dia para combater a corrupção e depois vota para manter o financiamento empresarial de campanha. Não me convence. E eu vou lhe dizer o seguinte, a minha cidade é Manaus. Pegue, procurador Janot, a prestação de contas de um candidato a prefeito da minha cidade de Manaus. Eu fui já várias vezes candidato a prefeito. Pegue a minha também, não tem problema não. E pegue a prestação de contas, por exemplo, de qualquer candidato à presidência da República. Sabe o que o senhor vai ver? A empresa do lixo que atua lá em Manaus, ela doou para o candidato a prefeito. Agora para o candidato a presidente. Quanto que a empresa do lixo doou? Nenhum centavo. Quem contrata o lixo não é o presidente da República, quem contrata o lixo é o prefeito de uma cidade. Então, o que eu deixo o apelo aqui, concluindo, presidente, o apelo que eu deixo é que eu considero que o Ministério Público tem que ser mais proativo numa ação que ele já manifestou a sua opinião e que nós estamos a muito poucos votos de decidir, que é na luz da Constituição que o financiamento empresarial ele deturpa a representatividade e, portanto, a própria democracia, a própria estabilidade do Estado Democrático de Direito. Obrigada, presidente. Com a palavra o procurador. Com a palavra o senador José Agripino.